vamos de vídeo novo hoje? Pois é, pois bem, meu nome é Leiliane Mota, para quem não me conhece, está entrando no meu canal agora. Primeiramente, eu sou professora, pedagoga, especialista em alfabetização e letramento, especialista em psicopedagogia clínica institucional, orientação educacional e gestão escolar, especialista em neurociência e alfabetização e especialista em educação especial. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que está muito bem falado, é um assunto bem atual, né? É um assunto que a neurociência contribuiu para nos trazer essa informação muito importante, que é a consciência fonológica, né? Primeiramente, gente, a gente tem que entender o que é a consciência fonológica e da onde ela se origina. Bom, a consciência fonológica, ela é uma precursora lá dos Estados Unidos, né? Ela vem de países que têm a tradição onde se privilegia a leitura sobre a escrita, né? E que no nosso país também não é tão diferente, tendo em vista que a nossa escrita, a nossa escrita é uma língua alfabética, né? É uma escrita alfabética que é representado pelo alfabeto, né? Que são grafemas, que são letras que reproduzem sons, né? Então, o que a gente tem que entender sobre consciência fonológica, né? Nós temos que entender que a consciência fonológica é a consciência de que a nossa língua falada, ela é dividida, ela é segmentada em unidades distintas. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Que a nossa frase é segmentada em palavras, que as nossas palavras são segmentadas em sílabas e que as nossas sílabas são segmentadas em fonemas, né? Então, o que a gente tem que perceber? Nós temos que perceber que tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que sai da nossa boca, a gente pode escrever, a gente pode registrar no papel, né? Que é a lógica do som. É tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu falo, o meu cérebro processa e a partir daí eu passo para a escrita. Mas lembre-se que, primeiramente, quando a gente fala sobre consciência fonológica, nós estamos falando de sons, nós não estamos falando de grafias. Tá? De grafia, de letra, nós não estamos falando nisso. Vocês vão perceber que durante o vídeo eu vou falar de sons. Então, o que acontece? Nós temos que refletir, nós como professores, como educadores, nós temos que refletir e compreender que o nosso sistema alfabético, ele é feito de representações gráficas. O que são essas representações gráficas? São letras. E o que são letras? Letras são uma grafia da nossa representação, mas que ela reproduz som, ela reproduz fonema, que cada letrinha daquela que nós temos no nosso alfabeto, na nossa sala de aula, cada letrinha daquela representa um som, né? O que eu quero dizer com isso, né? Que o processo de alfabetização, que é onde ocorre a consciência fonológica, que a consciência fonológica acontece muito antes do processo de alfabetização. Mas para o processo de alfabetização acontecer, tem que acontecer essa consciência, esse processo, essa concepção da consciência fonológica, né? E esse processo começa antes mesmo da criança chegar na educação infantil, começa lá na nossa casa, tá? E a gente faz isso de uma maneira tão natural que nós como pais, né? Agora eu tô falando como Leiliane mãe, né? Nós como pais fazemos isso com as nossas crianças. Então é um processo que tem que começar lá da nossa casa, a gente tem que estimular a nossa criança para quando chegar na escola, quando ela entrar na educação infantil, o professor continuar a estimulação desse processo. Então como que nós fazemos isso de uma forma natural em casa, que é a gente faz um trabalho implícito, né? Que não é um trabalho, é um trabalho natural, que não é um trabalho baseado em teoria, não é um trabalho com objetivo, é uma coisa que a gente faz dentro da nossa casa. Quando a gente se depara com a nossa criança, com o nosso filho, e a gente já faz essa estimulação quando nós fazemos a marcação da fala com a criança. Quando a gente pega a criança lá com 2 aninhos, com 1 aninho, quando ela começa a falar e nós falamos para ela, mamãe, papai, au, au, nós estamos estimulando a consciência fonológica mesmo sem saber, né? Por quê? Porque nós estamos
segmentando, nós estamos fazendo a marcação dos sons, nós estamos fazendo a pausa nas palavras, né? Então, antes de fazer o grafema, antes mesmo da criança chegar na escola, né? Então, por que que nós estamos fazendo, por que que é tão importante fazer essa estimulação? Porque, gente, o nosso cérebro, ele compreende através do som. O nosso cérebro processa através do som. Do som do quê? Do som das sílabas, do som das palavras, do som das frases, do som dos fonemas, através da pausa. Então, papais e mamães, quando vocês estão na sua casa, cantando musiquinho com seus filhos, quando vocês imitam som de animais, quando vocês falam pausadamente, ensinando papai, mamãe, titia, quando vocês fazem barulho, brrr, está chegando o carro do papai, isso é uma estimulação. Quando vocês batem na parede, toc, 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 quem tá aí é a mamãe, apareceu, a criança fica toda feliz, isso é uma estimulação. Quando vocês se pegam cantando aquela música com o filho de vocês, seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô, e no seu sítio tinha um cachorro, ia, ia, ô, era uau, uau, uau pra cá, era uau, uau, uau pra lá. Vocês também estão estimulando, porque uma coisa muito importante na estimulação da consciência fonológica é os sons. Então, vocês estão estimulando os sons dos animais, vocês estão estimulando quando vocês mandam a criança imitar o cachorro, imitar o gatinho, imitação também estimula a consciência fonológica. Pois bem, vocês brincam dessa forma com os filhos de vocês e nem sabem que estão estimulando, né? Mas essa brincadeira é muito importante para quando ele chegar lá na escola, agora eu vou me dirigir aos meus colegas professores, a gente continuar este trabalho que os pais já fizeram em casa. Né? Então, o que a gente tem que entender quando o aluno chega na escola? A gente tem que entender que a gente tem que ajudar essa criança, a gente tem que ajudá-las a entender que a palavra tem uma representação fonológica, né? Ela tem sons, que a nossa fala é feita através de sons e que a palavra também, tudo que sai da nossa boca, é representada através de sons, sem se preocupar com a grafia, professores da educação infantil, porque a grafia, a ortografia, a gente vai trabalhar com isso depois que essa consciência fonológica já estiver bem trabalhada e bem aguçada. Por quê? Primeiro a criança tem que entender primeiro a criança tem que compreender o que é uma palavra. Bom, Leiliane, como é que eu vou ensinar uma palavra para uma criança, um aluno de 2 anos, 3 anos, 4 aninhos quando chega na escola? Você vai ensinar para ele, eu vou ter que ensinar para a criança que a palavra são representações. Não é isso que eu estou pedindo para você ensinar, não é isso que a neurociência fala, não é isso que os cientistas falam. Aliás, não sou eu, Leiliane, que estou pedindo. Isso é baseado em teorias, baseados em estudos da neurociência. A gente tem que, como que a gente faz uma criança que chegou na educação infantil a compreender o sentido da palavra? O que é uma palavra? Bom, quando vocês trabalham e vocês fazem isso naturalmente, talvez vocês não saibam o que estão fazendo, talvez vocês não saibam que esse é um tipo de estimulação, mas vocês estão fazendo. Quando vocês falam assim, por exemplo, na frase, Mariana come banana, vocês estão trabalhando 2 níveis, vocês estão trabalhando a rima, né? Mariana come banana, e vocês estão trabalhando também a segmentação, vocês estão trabalhando as pausas da nossa fala. Quando a gente fala assim, ó, Mariana come banana, Mariana come banana. Ou quando a gente até manda a criança pular e pula junto com ela. Mariana come banana. Nós estamos mostrando para a criança que toda vez que a gente abre a nossa boca para falar, Mariana come banana, nós estamos abrindo a boca 3 vezes. Então, essa frase é composta por 3 palavras. Ela está segmentada, ela está dividida em 3 palavras. Então, isso é ensinar para a criança, é fazer a criança compreender o que é uma palavra. E, a partir daí, identificar sons, aprender a ensinar ela a compreender o que é uma sílaba, o que é o fonema. Tá? O que é o fonema? Presta atenção que eu estou falando de som, eu não estou falando de letra, eu não estou falando de grafia, tá? Então, nós temos que trabalhar na escola alfabeto, os sons das letras, os sons, nós temos que trabalhar os sons, as marcações,
as rimas, as imitações, musiquinhas. A educação infantil tem que trabalhar música. Então, quando chega na escola, nós temos esse papel de fazer o trabalho explícito, né, para a criança, que é o trabalho baseado em teoria, é o trabalho baseado em objetivos, né, é o trabalho baseado no conhecimento que o professor tem. Então, é isso que eu estou tentando passar para vocês, passar conhecimento, passar que todo esse trabalho que vocês já fazem na educação infantil, esse trabalho está baseado, esse trabalho já está comprovado na neurociência que estimula a consciência fonológica, né? Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer, a gente tem que fazer uma análise linguística das palavras com a criança. Bom, Leiliane, como é que nós fazemos essa análise linguística? Eu fiz até umas fichinhas aqui, à mão mesmo, bem grosseiramente, mas só para explicar para vocês, para mostrar para vocês como vocês já fazem isso, né? Como que esse trabalho já é feito por vocês e como esse trabalho hoje já é bem visto pelos neurocientistas, pelos pesquisadores, e como esse trabalho é tão rico, o quão esse trabalho é tão rico, né? Então, por exemplo, quando nós pegamos a palavra pato e mostramos para a criança, né? Nós estamos trabalhando pato. Estamos mostrando para a criança que a palavra está dividida, está segmentada em duas partes. Pato. Quando nós batemos palma, pato com a criança. Então, nós vamos trabalhar, nós vamos imitar o pato, nós vamos trabalhar as palavras que começam com pá. Qual palavra que começa com pá? Papai. Parabéns, aí elas vão e a gente vai fazendo esse trabalho, né? Então, nós vamos trabalhar a segmentação de palavras com a criança, vamos trabalhar a letrinha inicial com a criança e qual outras palavras nós podemos trabalhar com a mesma letra ou com a mesma grafia. Quer ver outro exemplo que eu preparei para vocês? Por exemplo, a palavrinha cola, nós vamos trabalhar cola, da mesma forma que a palavrinha pato. Aí vamos trabalhar, fazer toda a análise linguística da palavra cola. Cola rima com quê? O que é uma cola? Quem tem uma cola na sala? O que nós podemos usar com a cola? A cola é um material que? É um material que a gente usa em casa, é um material que a gente usa na escola. A gente vai trabalhar, né? A palavra cola de todas as formas. Aí nós vamos mostrar para ela que a palavra cola ela segmenta em duas, cola, né? Mas nós vamos mostrar para ela que a palavra cola começa com essa letrinha aqui, com a C. E a gente mudando essa letrinha, essa primeira letrinha da palavra, nós podemos transformar a palavra em bola. Se nós mudarmos a primeira letrinha da palavra bola e colocarmos um M, em mola, também podemos transformar em sola, e nós vamos fazendo esse tipo de trabalho para a criança perceber, gente, que a palavra bola e a palavra cola, elas escrevem praticamente quase da mesma forma. O início delas que muda, a primeira letrinha delas que muda. E mudando uma letra da palavra, nós mudamos o sentido da palavra também, tá? Então, para que é esse trabalho, gente? Esse trabalho é para facilitar o aprendizado da criança, para facilitar para a criança chegar na fase que é a fase da consciência fonológica. É a gente estimular essa consciência, né? E que para isso acontecer, nós temos que trabalhar desde a nossa casa. Então, é muito importante o papel de vocês, papais, trabalhando desde a casa de vocês até chegar à educação infantil. Por que a gente tem que fazer esse trabalho, né? Porque a gente tem que entender que a consciência fonológica anda junto com a aprendizagem da leitura e da escrita, né? Que uma depende da outra. Eu, melhorando a consciência fonológica, eu melhoro a aprendizagem da leitura e da escrita. E melhorando a aprendizagem da leitura de leitura e escrita, com certeza a aprendizagem da consciência fonológica, ela foi bem estimulada, ela está completa, né? E como nós podemos fazer isso, professores? Oportunizando jogos dentro da sala de aula, brincadeiras lúdicas, né? Exercícios, né, que envolvam a habilidade de manipular sons, habilidade de comparar, habilidade de identificar os sons, né? Lembrando que a consciência fonológica, ela é feita de 3 fases, tá? Ela existe 3 fases.
Primeiro, nós temos a consciência léxica. O que é a consciência léxica, gente? É a consciência léxico-mental, que tem a ver com a rota lexal da gente. O que é a rota lexal, Leiliane? A rota lexal é você falar de vocabulário, é falar de memória, trabalhando banco de palavras, trabalhando palavras intrusas, que no final do vídeo eu vou dar alguns exemplos de atividades, tá? Que a gente faz para estimular a consciência fonológica. Então, é trabalhar o campo semântico, é trabalhar aquela questão do significado versus significante. A criança tem que entender que as coisas para ela, a aprendizagem para a criança tem que ter significado. Como é que nós trabalhamos isso? Aguçando todos os sentidos, né? Aguçando nossos 5 sentidos. Então, quando a gente vê da criança que faz ela perceber o que é grande, o que é pequeno, o que é leve, o que é pesado. Quando a gente dá uma coisa doce, uma coisa salgada para a criança experimentar, então a gente tem que trazer significado da aprendizagem para a criança. Porque quando a criança não tem essa experiência, a gente consegue perceber logo. Por exemplo, um exemplo clássico que a gente tem na nossa literatura formação, né, é Emília Ferreiro. Quando Emília Ferreiro fala lá no livro dela que ela demonstra dois exemplos, que ela escreveu a palavra formiguinha e escreveu a palavra boi, colocou a figura formiguinha e a figura boi. E ela pede para a criança identificar aonde está o boi, aonde está a formiguinha. O que a primeira coisa que a criança faz? Ela, na cabeça dela, ela já sabe o que é um boi, sabe que o boi é uma figura grande, ela pega a figura do boi e coloca na palavra formiguinha, pois a palavra formiguinha é grande. E também ela faz assim com a figura da formiguinha, coloca na palavra boi, porque ela sabe que o boi é pequeno. Essa criança foi trabalhada com consciência fonológica? Está sendo trabalhado, mas ela precisa entender, as coisas têm que fazer significado para ela. Então, o que ela tem que entender? Que quando eu falo a palavra boi, eu abro a minha boca poucas vezes, né? É uma palavra pequena. Então, boi, a escrita da palavra boi também é uma escrita pequena. Quando eu falo formiguinha, eu abro muito a minha boca para falar, eu demoro a falar. Então, a palavra formiguinha é uma palavra grande, né? Ela tem que fazer o significado da figura com a palavra, não é da figura com a memória que ela tem, entendeu? Então, essa é a forma léxica, né? É a consciência léxica. Depois, nós temos a consciência silábica. Consciência silábica, ela é dividida em 3. Primeiramente, ela é dividida na silábica inicial, que tem a ver com a aliteração. O que é a aliteração? É as semelhanças entre os sons iniciais. Por exemplo, bola, boneca, bolacha, boné. Tudo começou com bó. Cenoura, semente. Opa, Leiliane, mas cenoura e semente, uma começa com C, outra começa com S, mas nós estamos falando de sons, né? Você lembra que eu falei isso no início? Nós estamos falando de sons, não de grafia. Cenoura, semente, é o mesmo som, é o mesmo fonema. Não estamos falando de grafia porque não é isso que importa para a criança agora. Não é isso, professor, que você vai fazer, que você vai estimular a criança agora, tá? Nós estamos falando de sons. Depois do nível inicial, nós temos o nível final, que tem a ver com as rimas. Rimas são semelhanças entre os sons finais. Viola, rima com cartola. Filó, rima com paletó. Veja que filó, paletó. Uma termina com ló, outra termina com tó. São escritas diferentes, mas novamente nós estamos falando de sons. Então, filó e paletó é o mesmo som, termina com ó, né? É o mesmo fonema. E por último, nós temos a segmentação, que é a criança entender essas pausas, entender que a frase é segmentada, que a palavra é segmentada, que bola é segmentada em 2 unidades, né? E por último, dos níveis, falando dos níveis, nós já fizemos 2 níveis, agora nós vamos para o nível fonêmico, consciência fonêmica. O que é a consciência fonêmica, gente? Ela tem a ver com sons, ela tem a ver com a rota fonológica, né? Tem a ver com o processo fonológico, né? É converter, gente, o grafema em fonema, né? É aquele negócio, é a criança entender que, por exemplo, dentro da palavrinha sol, né? Ela não faz a palavrinha sol junto. A palavrinha sol não é junto. Ela fala sol.
Cada letrinha corresponde a um fonema. Aí sim, aí chegamos ao ápice do professor. Aí chegamos à cereja do bolo, que é aquilo que a criança está bem trabalhada, a criança está pronta para aí sim passar para a grafia, né? Então, professores, o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar com alguns tipos de atividades dentro da sala de aula, atividades essas que tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo da atividade de estimular a consciência fonológica? É aguçar a percepção dos sons. Né? Nós temos que levar a criança a essa concepção, né, dos sons. Então, como que nós podemos fazer isso? Poxa, gente, a gente pode fazer com a letra intrusa, o trabalho com a letra intrusa. É aquele que, por exemplo, eu até mostrei para vocês aqui a fichinha, né? A palavrinha pato, já trabalhamos daquela forma que eu mostrei anteriormente, a palavrinha pato. Poxa, entrou uma letra intrusa na palavra pato, então ela se transformou em prato. Em que gama pode se transformar em grama. E aí a gente vai fazendo essas trocas com a criança. Aí nós vamos trabalhar outros fonemas e outros tipos de escrita com a criança. Então a gente tem que tentar fazer elas perceberem o quão é importante essa questão fonética, essa questão do fonema, né? Então, o que mais que a gente pode fazer? Poxa, a gente pode trabalhar com bingos. Bingos de quê? Bingos de letras, bingos de sílabas, bingo de palavras, bingo de nomes dos alunos da turma, bingo de rimas. Uma vez eu vi na internet um trabalho, que eu fiz esse trabalho com a minha turminha de segundo ano e com a turminha de primeiro período, que é o Jardim 1, que foi, a gente fez o bingo do nome das crianças, né? E ali eu fiz um cartaz com eles, um cartaz mesmo grande com eles, e ali a gente foi trabalhando a rima, o nome da criança, o que rima. Por exemplo, eu lembro que tinha Mariana, rimamos com banana, José, rima com picolé, João, rima com limão, e a gente foi fazendo as rimas dos nomes e fomos registrando no cartaz. Dali surgiu um livro, o livro das rimas. Esse livro, professor, você pode usar na sua amostra cultural, você pode usar na sua culminância do seu projeto de leitura, você pode usar na seu trabalho de uma tarde de autógrafo com aluno, você pode expor na sua feira cultural, você pode expor na sua reunião de pais, né? Então, assim, aí eu não sei, aí o trabalho é diverso, porque o professor, o ser que tem mais criatividade no mundo como nós professores, eu acho que não existe. Né? Então, você use sua criatividade, faça do jeito que quiser. Eu olhei na internet, pesquisei, vi esse trabalho e foi um trabalho muito legal. A criança, gente, ela tem que manusear, ela tem que perceber, levar para casa, brincar com os pais, mostrar, olha, esse é meu desenho, esse é a minha foto. Pode fazer com desenho, livro, pode fazer o livro com fotos. A criança tem que fazer sentido para ela, tem que fazer significado, né? E uma coisa que um conselho que eu dou, que eu sei também que vocês fazem, mas que é muito importante a gente frisar sempre, é que eu aprendi isso com uma coordenadora que eu trabalhei. Nós temos que registrar todas as atividades, todos os textos, tudo que a gente trabalhar tem que ser registrado em forma de cartaz na sala de aula. Eu sei que durante o ano a gente trabalha com tanto texto, é tanta atividade, tanta coisa rica que a gente faz, que às vezes a sala pode ficar poluída ou até mesmo não ter espaço, né, para poder colar esses cartazes na sala. Mas então, vocês podem fazer esse cartaz, gente, em forma como se fosse um álbum, tá? Vocês vão colando sobreposto assim, ó. Deixa eu pegar aqui um papel. Vocês vão colando sobreposto assim, ó, um sobre o outro, ó. Primeiro cartaz, aí cola um sobreposto ao outro, aí você cola. Segundo cartaz, para a criança poder passar, para a criança poder manusear. Porque às vezes, gente, num momento de descontração, elas até imitam vocês, elas dão um de professor, olha, você sabia que a gente descobriu isso aqui foi eu que pintei. Coloque a criança para pintar as letrinhas do cartaz, aquele fonema que você trabalhou, fazer desenho, colagens, não sei. Usem a criatividade, mas sempre lembrem de registrar. A criança tem que manusear, o trabalho tem que fazer sentido, tem que ter significado para a criança, tá? Então, o que mais nós podemos fazer? Palavrinhas canguru. Até fiz também um cartaz aqui para vocês da palavrinha canguru. O que é a palavrinha canguru? Nada mais é que uma palavra dentro da outra, né? Então, por exemplo, na palavra Mariana,
né? Nós trabalhamos Mariana, aproveita se tem Mariana na sala, aproveita se alguém conhece uma Mariana, se tem alguma mãe, não sei. Vamos trabalhar a palavra Mariana. Bom, eu tampando essa parte, eu acho a palavrinha mar. E vindo mais para cá, dentro de Mariana, nós achamos a palavrinha Maria. Eu tampando essa parte, agora eu acho a palavrinha Ana. Então, nós vamos trabalhando. Não, logicamente, não precisa ser, gente, rigorosamente nessa ordem. Vocês podem mudar também a ordem das letras para formar outras palavras. E nós vamos trabalhando, mostrando para a criança o sentido da palavra, né? Trabalhar com forca, trabalhar com a dedonha. Forca era uma atividade que eu trabalhava muito em sala de aula, né? Tá aí meus coordenadores, meus diretores e meus alunos que estiverem assistindo, não deixam mentir. Nós fazíamos competições na sala, íamos para a quadra, íamos para... Gente, a gente fazia competições, os coordenadores ficavam doidos comigo, porque a minha sala virava uma bagunça no sentido de uma agitação, porque sala de aula, gente, nós estamos trabalhando com gente, então não é uma coisa morta, nós temos que ter agitação, né? Então tem que fazer sentido, a criança tem que ter prazer. Então a gente trabalhava com competições, meninas contra meninos, a metade da turma, ou então eu dividia pela chamada, pelo número, nós trabalhávamos de monte, era diariamente o trabalho de forca dentro da minha sala e eles adoram, né? Nós temos que fazer a análise silábica das palavras, né? Fazer a palavrinha inteira, dividir ela em sílabas para eles poderem perceber. Jogos, gente, já falei anteriormente, jogos tem que ser muito usado. Alfabeto móvel, né? É um material importantíssimo na sala de aula de educação infantil. Até a alfabetização, eu me atrevo a falar que até o 5º ano, o alfabeto móvel tem que estar ali presente a todo tempo para a criança manusear, para a criança formar a palavra, seja no chão, seja na mesa, seja individualmente, seja no quadro, chama a criança, tem que ter prazer. Tem que ser prazeroso para a criança. Outra atividade muito importante, a leitura diária. Eu estou falando só de leitura de livros, de literatura? Não. Eu estou falando de gêneros textuais desde os pequenininhos. A criança tem que entender para que serve aquele gênero textual, onde é que eu uso aquele gênero textual, onde é que eu uso a receita, para que serve aquela receita, o poema, a carta, o bilhete. A criança tem que entender, porque a leitura tem que fazer sentido para ela. Uma atividade muito importante que os professores de educação infantil fazem, né? E é uma atividade riquíssima. Por exemplo, é a rotina. Agora vamos lá, eu vou fazer uma pergunta. A rotina, ela foi feita para o aluno ou para o professor? Para o aluno, né? Porque nós, professores, não precisamos daquela rotina, daquelas anotações no quadro em que está lá, entrada, lanche, atividade, parque, nós não precisamos disso, é o aluno que precisa disso. Por que isso é importante? Porque o aluno precisa ordenar, é importante para ele aguçar a ordenação, a sequenciação de fatos, a sequência de fatos, a lógica, e isso também estimula e mexe com a área lexical, mexe então com a consciência fonológica, porque mexe com a parte de memória e de vocabulário do aluno, né? Então, gente, tem atividades de monte para a gente fazer com o aluno e que eu tenho certeza que vocês fazem, né? Para que fazer essas atividades? Essas atividades desenvolvem as funções mentais, né? Em que ler e escrever faz sentido, tem um significado na vida da criança, ela tem que entender o porquê e para que nós usamos a escrita, né? A escrita e a leitura. E isso é nada mais que a concepção da consciência fonológica, né? Então, pessoal, professores, nós temos que ser um facilitador da leitura e da escrita, estimular a criança fonologicamente, gente, não é só ficar não, fazendo os sonzinhos, é estimular marcação, estimular pausas, músicas, imitação de animais, é estimular com sons a todo tempo.
né? Isso vai facilitar o seu trabalho como professor. No dia que a gente conseguir, que a gente começar a entender isso, vai facilitar o seu trabalho e vai facilitar a aprendizagem do aluno. Papais e mamães, lembre-se que vocês estimulando em casa também, vocês estão ajudando o professor e que nós, professores, nós psicopedagogos em nosso consultório, em nossa sala de aula, em nossas escolas, nós não conseguiremos o sucesso do seu filho, dos nossos alunos sozinhos, se não houver essa parceria com vocês, tá? Espero ter contribuído para o trabalho de vocês, professores. O vídeo ficou um pouco extenso, mas é porque é um assunto bem longo, é um assunto que tem uma literatura muito grande que nem dá para abordar tudo aqui, né? Espero então ter contribuído para meus colegas educadores e ter também feito os pais entenderem que a sua estimulação em casa é muito importante. Então, papais, comprem brinquedos pedagógicos, leem historinha com os filhos de vocês, brinquem, vão pro chão, imitem, façam acontecer para ajudar os professores, tá? Então, gente, vamos compartilhar esse vídeo, vamos compartilhar conhecimento, dê um like, se quem não inscreveu no canal, se inscreva, tá joia? E outra coisa, agora no final eu vou deixar algumas fotos do meu trabalho, do meu atendimento e dos jogos que eu falei aí, de trabalhar banco de palavras, de trabalhar dominó, alguns jogos que estimulem, né, que eu faço no meu atendimento, que é a estimulação da consciência fonológica que vocês, professores, podem fazer na sala de vocês e os papais também podem comprar para fazer em casa, tá joia? Espero ter contribuído, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, beijo, beijo, até o próximo vídeo.